RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A memória de acontecimentos passados acompanha qualquer ser humano e é impressionante como os maus são os que marcam para sempre e podem até guiar toda a nossa conduta futura. Neste especial que relembra o Dia Internacional da Luta contra a Violência contra a Mulher, mais especificamente no dia 25 de novembro, eu tenho comigo a Sónia Reis Simões para falarmos acerca das memórias da Madalena Sá Fernandes, escritora do livro Leme. A Sónia é coordenadora-geral do RTM Mulheres de Esperança, em Portugal, e cuja missão de vida é falar do amor de Deus às mulheres. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Sónia, estamos diante de um livro, o primeiro da escritora, cujas memórias são envoltas do que viu a mãe passar numa relação completamente disfuncional. À medida que tu ias lendo o livro, o que é que te passava pela cabeça? Para além da ideia de que a violência contra a mulher toma formas diferentes e alcança qualquer tipo de casa. Olá Ana, obrigada pelo convite para estar aqui contigo hoje e para falar deste livro, numa altura em que mais uma vez lutamos pela eliminação da violência contra a mulher. Então, olha, nesta primeira troca de ideias eu gostava de reforçar que de facto a violência pode entrar em qualquer casa. Tu já falaste sobre isto, deste aqui um cheirinho, mas eu gostava de reforçar isso. E neste caso estamos a falar da família da escritora, que aparenta ser de classe média alta, não é? De acordo com os relatos. Portanto, o Paulo era um arquiteto e escultor, inclusive fez uma exposição na Gulbenkian, portanto não é para qualquer pessoa. E a mãe, segundo a própria Madalena, era uma mulher de sucesso a nível profissional, tinha muitas reuniões e muitos afazeres profissionais, e é importante referir que estamos a falar da década de 90, em que não vivíamos na azáfama que vivemos hoje. E por isso, se ela relata isto é porque é algo bem notório na vida, portanto, da família. Mas vamos ao que me passou pela cabeça quando eu li o livro. Então, olha, felizmente a violência contra a mulher e doméstica é um assunto cada vez mais falado e por isso eu acho que já há uma consciencialização acerca do tema nesse sentido. Há coisas no livro que a mim não me são totalmente estranhas e acredito que se calhar a maioria das pessoas que o lê também não. Olha, por exemplo, o facto da Madalena relatar o estado de alerta que ela vivenciou e que é revelador de alguém que viveu um trauma. Então ela tem aqui um excerto em que ela diz assim: o corpo não sabia o que podia acontecer, mas de noite, em vez de descansar, parecia preparar-se para agir de forma decisiva, como se estivesse mais acordado de noite do que de dia. Então, quem vive uma crise de ansiedade, quem já passou por um trauma, quem teve assim já algumas questões de saúde psicológica, percebe o que isto é, que é aquele estado de iminência alerta de que vai acontecer alguma coisa. Então o nosso corpo está preparado para uma urgência. E eu acredito que isto é reflexo de alguém que está a viver, portanto, um trauma, uma situação que não está a conseguir controlar. Outra coisa em que fiquei a pensar foi na disfuncionalidade dos relacionamentos. E isto é algo que me preocupa bastante. A relação do Paulo com a mãe da Madalena era completamente disfuncional. A forma como se tratavam, ele chamava-lhe nomes, arremessava objetos. Ela tinha vezes em que o enfrentava e isso acalmava a discussão, mas outras vezes isso fazia com que ele agisse com mais violência. E atenção, quando eu falo de uma relação disfuncional, eu estou a referir-me ao facto de haver esta violência verbal em casa, este tipo de linguagem com uma criança presente. Isto não é normal. Numa relação e numa família. E por mais que infelizmente isto tenha sido normalizado, não é normal. E estou a lembrar-me de a Madalena referir que o Paulo um dia decidiu, no meio de uma discussão, mandar pela janela os quadros que tinha na parede um a um, por ordem. Ou seja, é uma atitude reveladora de muita coisa, não é? E portanto, no final a Madalena revela que ele era um homem que precisava de ajuda. E que mais tarde ele também revela que foi diagnosticado com bipolaridade e, portanto, isto demonstra que de facto há aqui uma disfuncionalidade, há aqui problemas de saúde psicológica, etc. Olha, e acrescenta ainda que é de reforçar o impacto que pai e mãe, sejam de sangue ou não, e neste caso o Paulo nem era chamado de pai, porque não era o pai da Madalena, têm na vida de uma criança.
ok? Ou seja, o pai e a mãe têm de facto impacto para o bem e para o mal. E apesar do Paulo não ser uma figura paterna para a Madalena, de forma consciente, ele representava isso no ambiente familiar, ok? Ele era a figura paterna ali em casa, era o homem da casa. E podemos dizer isso com base também nas boas memórias relatadas neste livro, porque ela também fala disso. E embora as más memórias fossem o que deixou marcas profundas na vida da Madalena, tanto na infância quanto na adolescência e que se prolongam pela vida adulta, não é? São essas que marcam mais, não são as boas. Infelizmente, e dá para ver nitidamente que a autora encontrou desta forma, em escrever este livro, escrever estas memórias, uma forma para lidar com tudo o que viveu. Mas olha, antes de avançarmos então para a próxima pergunta, eu quero deixar aqui informação para os nossos ouvintes, que o livro conta com uma memória em cada capítulo, que são curtos, alguns curtos, outros longos, mas dá uma boa percepção de como é que foi o crescimento então da escritora ao ver a mãe numa relação assim. E agora sim, voltando às perguntas, Sónia, logo no primeiro relato, a primeira coisa que nos deparamos é que este homem acabou por falecer, mas que a última mulher dele, que já está mencionada como ex-mulher, abraçava a mãe da Madalena, que foi a penúltima, e choravam abraçadas uma à outra. Tanto que uma diz à outra que ele era um filho. Não podemos dizer exato, não podemos dizer asneiras. Sim. Dá claramente para perceber porque é que se abraçaram uma à outra e choraram. Compreenderam a dor de uma da outra, compreenderam coisas que se calhar ninguém ali no funeral entendia. O que é que tu achas? Olha, eu acho que sim. Embora seja um pouquinho difícil de avaliar, porque nós não conhecemos a história da outra mulher, não é? Nós só conhecemos a história da Madalena. Mas acredito que uma pessoa com este tipo de comportamento e diagnosticada com bipolaridade e segundo os relatos que nós vemos, dá a sensação que iria ser um padrão repetitivo na vida dele caso ele não procurasse ajuda, não é? Portanto, eu acredito que sim, que também acredito que esse abraço também possa, ou seja, isto é um bocado estranho e parece um bocado ambíguo, mas era uma pessoa que tinha feito parte da vida delas, não é? E vamos pensar que estamos a falar de duas mulheres que são saudavelmente têm saúde psicológica, que viveram isto, não sabemos avaliar bem porquê, mas que, se calhar também por uma questão de estarem acomodadas à vida que tinham. Mas eu acredito que estas mulheres amaram estes homens e, portanto, eles fizeram parte da vida delas, viveram coisas más, mas também viveram coisas boas. E eu acredito que o chorar foi, se calhar, o desabafo de um fim de uma história, de um fim do. Mas ao mesmo tempo, se calhar, também por tristeza, por aquela pessoa ter chegado ao fim da sua vida e ter tido uma vida tão triste, não é? E que causou tanto mal a tantas mulheres e a tantas pessoas. Não é? Acho que sim, acho que é isso. E fica bem resumido, para te ser sincero, fica bem resumido. Tu há pouco estavas a falar de um relato dela, que ela tinha a sensação que estava mais acordada durante a noite. E uma das coisas então que me ficou marcada à medida que eu ia lendo o livro e que eu pude me identificar é que ninguém precisou explicar à Madalena o que é que se estava a passar com a mãe. Ninguém precisava dar nomes às coisas e apresentá-las para que a Sim. Madalena soubesse que aquilo não era normal e que aquilo a estava a colocar em perigo. Não só a ela, como a mãe, porque também se vê uma preocupação muito grande com a mãe. E a pergunta que eu te faço é: quão rápido é que as crianças conseguem reconhecer o perigo, ainda que não saibam o nome a dar a esse perigo, a esse sofrimento, com base em tudo o que leste no livro? Olha, eu acho que acima de tudo as crianças sabem o que é que lhes causa medo. E o medo pressupõe o sofrimento e o perigo. Ou seja, tudo o que ela viveu causou-lhe vários medos. Medo dos gritos, medo de ver a mãe no chão, medo das discussões que iriam acabar em algo que lhe causava medo porque ela não sabia o que é que viria a seguir. E eu acredito que se calhar ao perceber que há alguma coisa que mete medo, que assusta, ela sabe que isso vai causar sofrimento e que vai causar e que pode ser o perigoso, não é? Portanto, eu acredito que basicamente é mesmo este sentimento do medo que é uma coisa que já nasce connosco e que também é protetor,
ok? Nós às vezes, se tivermos, por exemplo, olha, vou falar agora da trovoada que assolou estas noites. Ou seja, nós estamos a dormir, nós ouvimos um barulho ensurdecedor que nos acorda e que nos sobressalta. Nós não sabemos, logo assim que acordamos, o que é, mas sabemos que pode nos causar perigo. E o que despolta isso é mesmo o medo. Portanto, eu acredito que as crianças ligam mais por terem medo e depois o resto desencadeia automaticamente. E eu acho que há aqui ainda um outro ponto, que é a Madalena viveu algum tempo sem o Paulo. Ou seja, a Madalena que teve uma fase de crescimento em que o Paulo não fazia parte da vida dela e nesse tempo foram-lhe passados certamente alguns princípios, valores, vivências. Aliás, ela fala da avó, do quanto se sentia bem na casa da avó. Ou seja, ela tem aqui termos de comparação entre o que é que ela se sente bem e o que é que a faz sentir mal. Embora não saiba lá está a dar os nomes, mas ela sabe que na casa da avó se sentia bem, mas na casa da mãe e do Paulo tinha medo. E portanto, e o que é bom e o que é mau, ou seja, fazer esta distinção. E as crianças são bem sensíveis e perspicazes, e portanto, no sentir, elas sabem perfeitamente o que é que estão a sentir, elas são mesmo sensíveis e eu acredito que é muito por aí. Tu mencionaste a avó dela e ela fala muito nas memórias dela. Inclusive, eu há pouco tempo acabei de ler também o segundo livro dela, o Deriva, que eu aconselho aqui a que os ouvintes possam ler, e também as suas crónicas no Jornal Público, porque eu estou aqui a puxar um bocado a brasa à sardinha, entre aspas, sendo que eu nem sequer sou escritora, mas eu genuinamente gosto muito do que ela escreve. Eu gosto muito Sim. mesmo. E atenção, é uma mulher que nós não compactuamos com o mesmo modo de pensar, mas eu gosto mesmo muito do que ela escreve. E ela fala também da empregada que havia lá em casa, se eu não me engano, é a Luísa. Também foi uma mulher que meio que apaziguou aquilo que ela vivia. E nesse livro, A Deriva, ela fala muito do pai. Não só o que Ok, ela viveu na sim, infância, mas também depois disso, a relação que ela mesmo assim mantinha com o pai. Então eu acho que aí dá para perceber nitidamente a diferença. Há uma diferença muito grande entre o divórcio da mãe e do pai. sim. Não se vê ela a falar com mágoa disso, não se vê ela. Isso deve lhe ter causado também algo, óbvio, né? Não há criança nenhuma que queira ver os pais divorciados, mas nota-se que há uma diferença no falar. Não existe algo que a marcou de modo a que ela se sentisse em perigo. Uhum. E tu que trabalhas especificamente com mulheres, principalmente na prevenção e na educação de tudo o que as possa colocar em perigo. Aliás, Uhum. neste mês de novembro, inclusive a série do Mulheres de Esperança teve por título As Teias da Violência. Ora, isto Sim. são vivências que marcam, tanto para quem sofre diretamente como para quem assiste. E por isso eu pergunto: achas que as memórias dessas mulheres podem ser ressignificadas? Achas que este livro, e é curioso porque é o primeiro da autora, ela escolheu que fosse isto a primeira coisa a mostrar, a ser contada. Foi a forma da Madalena se ir reconstruindo, porque é uma história que não se pode apagar. Sim. Olha, eu acho que posso assentar a resposta a estas perguntas em dois pilares, que é perdão e terapia. E só assim é que tu vais conseguir, se calhar, ressignificar algumas coisas, não é? Memórias, sentimentos, etc. O perdão, porque embora se diga que há coisas que não têm perdão, eu não creio que isto seja verdade. Ou seja, nós nunca teríamos perdão diante de Deus pelo nosso pecado se assim fosse. Mas o seu exemplo e o exemplo de Deus leva-nos a entender o perdão de uma forma diferente, não da forma como o mundo entende o perdão ou a sociedade fala sobre perdão. O perdão tem mais benefícios para quem perdoa do que para quem é perdoado. E não se trata de ser passivo diante do mal. Ai, que horror, então agora vou perdoar a pessoa fez uma coisa que não se faz a ninguém. Nanana. Não se trata de ser passivo diante dessa maldade, mas romper o ciclo da maldade com a força da graça.
E o perdão traz liberdade, porque ao perdoar tu curas primeiro o teu coração. E é essencial o perdão nestes casos de violência, seja com crianças, seja com adultos. Eu acho que é muito importante tu aprenderes a perdoar aquela pessoa, o que ela te fez. Um, e atenção, eu não estou a falar de esquecer, porque às vezes as pessoas confundem um bocado o perdoar com o esquecer. E não é a mesma coisa, não tem nada a ver, ok? Porque nada destas coisas que se passaram com a Madalena ou com outras mulheres que nos estejam a ouvir, isto não se esquece. Isto faz parte das nossas vivências, faz parte da nossa história, mas podemos pensar nelas sem que nos faça doer, sem que isso nos cause dor, ok? Falando da terapia, por sua vez, também tem um papel fundamental. Ou seja, permite que voltemos a certos lugares, a ressignificar certas coisas, a vivenciar as emoções de forma consciente, de maneira a que possamos gerir com mais maturidade e com ajuda profissional, que nos dão sempre dicas super importantes e que às vezes nós não conseguimos por nós próprios chegar lá. Então a terapia faz todo o sentido para que se entenda a disfuncionalidade de que eu falava no início. Ok? Podemos ler que a Madalena mais tarde passou por relacionamentos de violência e por padrões muito idênticos ao que a mãe viveu. E era uma realidade que ela conhecia. É assim, eu não sou psicóloga nem terapeuta, por favor, mas julgo que a terapia pode ter um papel fundamental nisto. E até sou apologista de que todos nós devíamos ter terapia em alguma fase da nossa vida. Eu acho que está mesmo na altura de desmistificar isto. Esta coisa de que a terapia, os psicólogos são para pessoas que têm problemas, são para pessoas que têm problemas reais, problemas de lidar com situações que às vezes sozinhos não conseguimos resolver. E está tudo certo. Olha, e antes de fazer a última pergunta, mais uma vez deixo aqui um incentivo aos nossos ouvintes. Vale muito a pena ler a Madalena Sá Fernandes, o que ela escreve. Ela tem o seu primeiro Sim. livro, que é o Leme, que nós estamos aqui a conversar sobre ele agora, com o E que intuito é muito fácil de ler, é muito. super fácil de ler, portanto eu aconselho. Até mesmo para quem não gosta muito de ler, é um livro que se lê com muita facilidade. Exatamente. O Deriva também, que é o seu segundo, lê-se com muita facilidade, porque é uma coletânea daquilo que ela foi escrevendo, e publicando no Jornal Público. Portanto, mas é mais leve. São Ok. coisas mais aleatórias, vamos dizer assim. Então eu incentivo mesmo a leitura. Mas agora sim, Sónia. A autora ela termina com o seguinte: há experiências que deixam marcas no corpo que nunca desaparecem. O Paulo deixou-me marcas em tinta permanente. Ele dizia que se podia desenhar em cima de qualquer coisa. Este livro é a minha tentativa de desenhar por cima dele. Isto porque o Paulo, lá está, era arquiteto e ela recorda-se de que gostava de vê-lo a desenhar e ele incentivava a tal. Mas o que eu te quero perguntar para terminar é o quão importante é que as mulheres que passam por momentos traumáticos possam ter esta ânsia de também pintar por cima. Que conselhos, que incentivos, que consolo é que tu deixas para quem ouve? Olha, eu vou falar um pouco também sobre a minha experiência pessoal, não que eu tenha vivido violência doméstica ou violência contra a mulher, ok? Mas estamos a falar de vivência de trauma e, portanto, disso eu posso falar. E, portanto, qualquer vivência de trauma, em qualquer vivência há essa ânsia de deixar, de sentir o tal estado de alerta, sentir a ansiedade quando há um gatilho que faz disparar, ou seja, de nos sentirmos mal, não é? Porque de facto isso não é viver, isso é sobreviver. E de facto há essa ânsia de conseguir ultrapassar isso e de passar para a fase seguinte. Tipo, eu estou cansada de viver assim. É como se estivéssemos no alto mar à espera que nos lancem uma boia de salvação. Aquela ânsia de nunca mais chego ao socorro. E é normal e é legítimo. E para além do perdão e da terapia, eu gostava de incentivar a que tenham alguém de confiança que seja sábio, bom amigo, para poderem falar abertamente sobre o que sentem. Isto é tão importante. E atenção, alguém que escute sem julgamento. Há pessoas assim, confiem, há pessoas assim, só têm que olhar à vossa volta e com sabedoria ver quem é essa pessoa. Depois aconselho a que se valorizem também.
que não permitam que ninguém vos trate mal, que abuse verbalmente, que abuse fisicamente, que destrua a vossa autoestima. Eu sei que é muito fácil de falar, eu sei que é muito fácil de evitar palavras, mas é uma realidade. Nós temos valor. Podemos não ter valor para aquela pessoa, mas temos valor para alguém, temos valor para Deus e, portanto, acima de tudo, temos que ter algum cuidado connosco. E outra coisa muito importante, lembrem-se que o homem que vocês escolhem para estar ao vosso lado vai impactar não só a vossa vida, mas vai impactar a vida dos vossos filhos. E se não quiserem pensar em vocês, pensem neles. A vida da Madalena foi fortemente impactada pela vida deste homem. E, portanto, aqui temos um exemplo claro de como a figura masculina pode ser determinante para a vida de uma mulher, até na escolha dos futuros relacionamentos. Invistam no vosso autocuidado, na vossa vida e acreditem que são amadas, importantes e cheias de valor. Nunca duvidem disto. O Entre Linhas contou com a participação especial de Sónia Reis Simões e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.